Donos, criadores, fundadores da Ironworks, a Carla Rissato e o Polaco, para serem os nossos palestrantes. Uma salva de palmas. E aqui, inédito para nós, o Polaco vir falar com a gente. Então, vamos extrair o máximo. Obrigado, gente. O palco é todo de vocês. Boa tarde a todos. Para quem não nos conhece, eu vou passar um videozinho para a gente criar um pouquinho de elo, de identificação e vocês poderem conhecer a origem e a nossa história na Ironworks. Comecei a tatuar com 21 anos, né? 83. Antes disso, teve experiências, né? Não cheguei já pronto, né? A vontade era maior, porque tinha os desafios, né? Os desafios contra uma sociedade, né? Que era uma maneira de querer fazer um trabalho. Não era nem querer fazer um trabalho, era querer aprender a fazer um trabalho, né? Porque antes de qualquer coisa, o desafio era as ferramentas, os insumos, como fazer aquilo. Né? E onde eu me encontrei mesmo foi na década de 68, né? Onde teve o primeiro movimento no mundo, né? De paz e liberdade, né? Que foi o Woodstock, né? Que representava pós-guerra ali uma reivindicação e um defronto com a política que regia, né, o mundo ali, né? E o defronto era esse, era sinônimo de liberdade, né? E isso me movia também, eu me identificava muito com isso, né? Conheci 8 estados, né, nessas minhas viagens ali, em busca de me encontrar, né, achando que as coisas estavam nos lugares, mas no fim estava dentro de mim mesmo, né? A Ironworks começou com a Polaco Tattoo, né? Na década de 80, onde eu manipulava minhas tintas num quartinho com um liquidificador. O know-how que eu tenho, assim, não sou químico, não sou engenheiro, mas tive muita vontade de aprender tudo isso. E eu tenho uma experiência, né, de 40 anos ali envolvido com a tatuagem, sou um tatuador. Hoje estou de frente com a Ironworks junto com a Carla, além de sócia é minha esposa. A constituição dessa empresa é bem familiar mesmo, né? Fico muito feliz porque nós temos resultado com esse experimento. Você vê o resultado de acordo com tudo isso que aconteceu e o resultado nosso, eu fico muito feliz porque é uma indústria brasileira, né? Eu como tatuador, né, fico elogiado por estar nessa posição hoje, de ter uma fábrica de tintas, né, para a tatuagem, né, onde no passado nós éramos recriminados, né. Como o Alisson falou, né, o Polaco normalmente não participa, né, é a primeira vez dele aqui no palco, fora de um evento que não seja da Ironworks, e eu passo a palavra ao nosso grande mestre. É desafiante a gente fazer um trabalho aqui no Brasil, mas se não fosse a Carla, nada disso seria possível. A gente se combina. Na verdade, eu vou explicar por quê. A Carla, ela é o crazy, ela é administrativa, ela que pensa no penso, e eu que sou o chão de fábrica. E o criador. Ele é o chão de fábrica e o criador, né? Tudo isso veio de uma experiência minha mesmo, e Levanta um pouquinho o braço. uma experiência minha mesmo, né?
com a necessidade de ter equipamentos, né? Na década de 80 nós era muito pouco, se contava na mão os tatuadores, né? E foi uma luta, foi uma batalha para procurar isso. Eu comecei fazendo tatuagem com agulhas amarradas, né? Manualmente. Minhas experiências com máquina foi rotativa, né? Motorzinho de autorama. Depois fomos melhorando e nessas viagens aí eu me dei mal. Foi onde eu passei um bom tempo ali querendo... na verdade, eu fui para tanto estado no Brasil ali, uns 8 mais ou menos, e eu vi as pessoas todas felizes, né? E eu querendo buscar alguma coisa, estava me encontrando em trabalhos, né? Porque já fazia trabalhos manuais ali, né? Eu fazia uns brincos e viajava vendendo isso, né? E eu querendo ter um pouco mais de responsa, né? E cansado ali de tanta viagem, nenhum resultado, né? Voltei porque eu queria fazer um curso de joalheria, né? E aí pedi para o meu pai, que eu estava numa roubada ali, para ele me mandar uma grana para mim trazer para São Paulo, que eu ia trabalhar com ele, né? E ali começou, né? Ele já tinha me ajudado nessa época, eu comecei não era bem o que eu queria, eu comecei a fazer uns trabalhos com couro, né? E não deu certo, não era o que eu queria. Eu pensava em fazer joalheria, porque eu trabalhei ali na Praça da República, ele tinha um guarda-volumes, né? E eu fui pedir para ele, explicar para ele o porquê não dava certo, porque eu estava focado em fazer tatuagem, eu já fazia uns desenhos, né? E ele foi a primeira pessoa a falar não, né? E ele não acreditava, né? Ele falou, porra, uma tatuagem é complicado, né, meu? Eu já te ajudei e você não teve resultado. Então, foi o meu primeiro não. E eu falei para ele naquele momento que eu ia juntar uma grana, né? E em busca disso. Mais ou menos, levou uns 3 anos, né? Para mim ter minha primeira máquina, né? Eu consegui essas máquinas trabalhando no guarda-volumes e eu tinha uma banca de artesanato ali no Largo do Aroche, né? Onde a esposa dele ficava para nós ali, e nós fomos paralelamente arrumando uma grana, né? Porque o que eu ganhava no guarda-volumes não dava nem... Eu já fazia vale do outro mês, né? E nunca que dava certo. E a ideia era para ir para Camboriú, né? Com essa banca, lá tinha uma feira anual. E nós fazíamos eram 30 dias lá. E essa banca que nós começamos a pôr mercadoria era para a gente fazer essa exposição, que ali era a minha liberdade, né? E nesse tempo de 3 anos eu fui em busca de pessoas. Alguns amigos do meu irmão trouxe, na época, eu juntei uma grana para trazer uns pigmentos, né? Ele trouxe da América para mim, 5 cores. E quando nós fomos em junho para essa feira, né? Eu já estava com esses pigmentos. Eu tinha um conhecimento de um marinheiro que estava em Itajaí, e ele tinha as máquinas, ele produzia as máquinas, uma reprodução da Spalding Roger, né? E eu fui em busca disso. Eu sei que a primeira semana de evento, né, chegaram pessoas para comprar e tivemos uma abordagem de 2 pessoas que gostaram da nossa mercadoria, e eles queriam comprar tudo, a banca inteira, né? E fizemos as contas lá. Eu sei que eu saí com uma parte nós pagamos o que devíamos lá, que tinha que pagar os nossos compromissos. Aí ali eu dividi a grana com o meu tio, né, que foi $1.500, e 400 era de dívida. E ali eu fui atrás de marinheiro ali, né?
com ele eu consegui comprar uma máquina, né? Ele precisava de umas tintas e aí eu fiz uma troca, né? Essas tintas eu ofereci a ele uma parte dessas tintas, metade dos tubos, né, que eram de 100 ml, numa outra máquina, né? E ali eu saí com 50 ml de cada cor, né? De 5 cores e 2 máquinas, né? A primeira tatuagem que eu fiz foi lá mesmo. E eu já sabia que era isso que eu queria mesmo. E vindo para São Paulo, nós fomos depois dessa feira, eu vim falar com meu pai que eu não ia mais trabalhar com ele, né? Que eu tinha conseguido meus objetivos, né, e tal. Aí ele me perguntou, né, como que você vai fazer, né? Com investimento, qual é a tua ideia? Eu falei, eu não sei, Daddy, eu vou oferecer meu serviço para pessoas, né? Vou fazer um book e vou oferecer meu serviço para as pessoas. Né? Ele falou, faz o seguinte, tem o último andar aqui, que foi na Timbiras 644, onde era o último andar do Guarda Volumes, né? Ele falou, começa aqui. E assim eu comecei, né? Pintei o andar. Minhas primeiras tatuagens, eu questionava com ele, como que eu vou arrumar a mesa, como que eu vou arrumar? Ele falou, não, vai fazendo grana e você vai adquirindo o que você necessita, né? Eu falei, tá bom. As minhas primeiras tatuagens foi um caixotinho. Não consigo segurar isso. Foi um caixotinho de maçã, né? Legal é você fazer o seu melhor com as condições que você tem. Esse cara é incrível, né? Você percebe ali numa história inicial, foi por isso que eu precisava passar o vídeo, para vocês saberem quem somos, qual a nossa origem, qual a nossa história e também a nossa causa, porque a gente vive uma causa, a gente tem um propósito, né, para tudo isso. E a tatuagem, a micropigmentação é transformadora, tanto na vida de quem faz, quanto na vida de quem recebe, principalmente se for de uma forma consciente, responsável, não imediata, para que você não se arrependa depois, porque é algo que dura para sempre, principalmente quando falamos de tatuagem. Por mais que você tenha recursos de despigmentação e entre outras possibilidades, começa também no seu psicológico, né? Você faz algo para superar, porque você tem um desejo. Se você tem um desejo, você tem uma falta, você tem uma vontade. Então, como a nossa colega da cosmetologia falou, para quem? Né? Quando você presta o serviço também para o outro, é para o outro, não é para você. O que a Carla acha bonito, talvez o polaco não acha. Então, se eu presto o serviço para ele, eu tenho que adormecer em mim para despertar nele. Então, assim, não tem como falar de tudo isso que a gente faz, que a gente vive, que a gente supera, sem se emocionar, né? Sem abalar, porque nós sentimos. Primeiro é isso, a gente sente, pensa e age. Vamos se recuperar. Então, eu vou continuar um pouquinho até o polaco recompor um pouco mais. Aí a gente vem para partes, né? Vocês viram o início, que era uma fase de preconceito, de discriminação. Então, ele como pessoa e profissional teve que enfrentar diversas barreiras para aprender a fazer a tatuagem, para aprender a se adequar a um procedimento seguro que envolve a saúde do outro e a sua própria saúde. Então, assim, foi muitos, mas muitos e inúmeros desafios que vocês não têm noção. O que ele viveu, nesse momento que ele estava vivendo, eu estava andando no Velotrol, né? Ainda eu não estava nesse momento aí do marinheiro, enfim, a gente está uns 26 anos só junto. E aí eu vou dar continuidade para falar um pouco do processo, né? Agora vocês conhecem a nossa
inicial proposta. Você sabia, né, que as tintas para tatuagem e dermopigmentação, elas são consideradas como produtos médicos e implantáveis no Brasil? Alguém? Sim ou não? Sim. Se eu fizer uma pergunta agora para vocês, quem tem tatuagem aqui? Alguém sabe me dizer o número do lote, a marca da tinta e a validade usada na sua pele? Temos um problema. Por que vocês não sabem? Não é importante? Sendo que é um produto para a saúde, classificado como grau 3, né, de alto risco, como a nossa colega também estava falando, as categorias de risco da parte da cosmética, tem também da área da saúde, que é onde a tatuagem, as tintas, né, tanto para tatuagem quanto para micropigmentação, ficarem enquadradas junto ao órgão da Anvisa. Então, eu vou contar uma novidade para vocês. Aqui no Brasil, o uso de tinta e a venda de tintas que não têm o devido registro na Anvisa são proibidos. E até onde eu sei, que eu tive que estudar a legislação, enfim, são crimes hediondos, ok? Conforme eu disse, são classificadas como alto risco, tem uma série de controles de qualidade, porque ela tem risco à saúde humana e também ao meio ambiente. Isso está de acordo com a vigilância sanitária, que trabalha na área de alimentos, medicamentos, cosméticos, produtos de higiene pessoal, material e equipamentos médicos, entre outros. Então, quando vocês pensarem em fazer uma tatuagem ou uma micropigmentação, busque saber a origem da tinta. Você escolhe ou vocês são escolhidos? Vamos parar para pensar um pouco? Ser responsável e não terceirizar, ok? Quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não. A legislação, né? Ela veio e mudou nossa vida. Vocês conheceram o nosso início? O polaco já fazia o que fazia, do jeito dele, com as condições que tinha e foi melhorando a cada processo. A legislação chegou em 2008, foi muito difícil para nós, porque nós fomos classificados a um processo de correlatos, um produto para a saúde, e a população em si não tem a informação sobre, né? Então, inicia-se a regulamentação de vendas e fabricação de produtos para tatuagem e seus acessórios. A nova fase, gente, foram várias adaptações durante o processo, dificuldades inúmeras, desde ter que se enquadrar um sistema que até então nós éramos excluídos, né? A gente não pode esquecer que ter tatuagem antigamente era um ponto de discriminação, de preconceito, e que muitas pessoas preferem dizer, eu faço joias na pele, eu faço a própria micropigmentação, é um recurso da tatuagem, porém a implantação tem o mesmo objetivo de, né, a parte estética, e a diferença é que a tatuagem ela traz para decorar, ornamentar. Então, se adequar ao sistema foi difícil, muito, porque era contra ao sistema, era uma outra visão política, né, conforme nós vimos no vídeo inicial. Então, foi uma adaptação de sair do underground e se adequar não só ao espaço físico, né, para fazer o processo de fabricação, mas aos estudos, certificações, licenças, recursos financeiros, ou seja, naquele momento era falta de. Quem sustentou a Iron foi a Polaco. No início, abalou a nossa vida, família, relacionamento. Era difícil viver sem poder trabalhar, usando aquilo que a gente já fabricava, não podia produzir, não podia usar, não podia vender. E meu filho de 4 anos no estúdio perguntava, vocês vão ser presos? Não, filho, não.
Aí, na contabilidade, o Dr. Roberto, nosso amigo, às vezes eu ia revoltada, chorava como se não houvesse amanhã. Mas como assim? Eu tenho que me adequar, nunca ligaram, a gente fez o que tinha que fazer, tem licença de funcionamento no estúdio, porque nós temos 3 empregos, tá? A gente gosta mesmo de trabalhar. Nós temos uma fábrica, uma distribuidora e também somos prestadores de serviço. Em primeiro lugar, somos prestadores de serviço. Nós amamos as pessoas e é por isso que a gente faz o que a gente faz. Então, para continuar no jogo, e com o acolhimento da contabilidade, do Roberto, do Polaco, de alguns amigos, a gente seguiu as regras do jogo. Onde inicia-se a fabricação? Primeiro passo, constituir a empresa. E assim nasce a Ironworks em 2008. Nós éramos uma empresa que continua sendo familiar. Naquele momento, era o Polaco, eu, a Janete, senhora minha mãe, a dona Anice e o Thiago. Éramos 5. Segundo passo, contratar um responsável técnico para a empresa, né? No início ele teve a ousadia de dizer, não sou químico, não sou engenheiro, mas nós tínhamos que honrar os nossos compromissos. Onde arrumar um técnico responsável? Não tinha recurso, não sabia onde, mas como nada é por acaso, nós somos do centro de São Paulo, né? Andando assim, fluindo com os pensamentos, pensando nas adequações, o processo, estudando resolução, legislação e vários anexos, e tem não sei o quê, e normas ABNT, enfim, tudo muito novo. Pensa, eu tinha que pensar em estrutura de desenho, estrutura da pele, entre outras coisas, e de repente eu tive que entrar num mundo que não era meu, mas eu tinha que fazer porque eu não tinha dinheiro. Eu tinha vontade e queria continuar a história e o legado do Polaco. Então eu fui pra luta, tipo uma Valquíria, uma Joana d'Arc, era assim que eu me sentia, para poder fazer o que a gente fez. Mas como nada é por acaso, um anjo do céu caiu para mim. Eu passando pela Marechal Deodoro, eu vi um senhorzinho, eu amo o senhor. Sacanagem. Eu vi uma coisa fofa, toda vestidinha de branco, de olhos azul. E era lá, uma pessoa farmacêutica, que trabalhava numa farmácia, que não entendeu nada quem eu era, o que eu estava falando, eu não sei se eu falava baixo, se eu falava rápido, enfim. Eu sei que eu saí de lá com todos os documentos dele para dar entrada no nosso contrato, no senhor Nilson, de 77 anos, foi o nosso primeiro farmacêutico, que inclinou, abraçou a nossa causa e iniciou o processo de adequação do espaço conosco. Aí ele falava, porque se você não fizer assim assado, você vai ver o Raposão. Eu nem sabia quem era, mas eu já tinha o maior medo do senhor Raposa, né? Depois eu fui descobrir que era o diretor lá da Anvisa. Mas, gente, é rir para não chorar mesmo, porque o bagulho foi muito louco. Feito isso, né, nós fizemos a planta baixa, se eu não me engano, com o CREA, né? Lá uma arquiteta fez o desenho de fluxograma. Aí fizemos o primeiro protocolo inicial, a LTA, né? Que é aprovação. Depois disso, cadastro inicial. E torcer, né, gente? Torcer para ser aprovado, para seguir com as adequações ou, se necessário, as devidas exigências. Após a aprovação da CVS, que é na Vigilância Sanitária, iniciar a AF. A AF não é AF, que calor, AF, que saco, não é nada disso, tá, gente? É a autorização de funcionamento federal, lá em Brasília. Olha como a gente ficou chique, né? Por falar em Brasília, eu gosto dos brasilienses, mas não gosto de Brasília, não. Fui para lá várias vezes apenas para ir na tal Anvisa. E num desespero, porque a gente não podia trabalhar, produzir, né? Ou seja, o espaço estava lá, tinha que funcionar, porque a qualquer momento a gente tinha as fiscalizações para cumprir as adequações, mas não podia produzir, não podia vender e não podia usar. E
saindo a autorização de funcionamento, né, que é a tal da AF, ela sai numa publicação no Diário Oficial. Nós fomos caminhando junto com os processos de análise, de estudos, né, para conseguir atender a legislação, a 55 de 2008, né? E entre indas e vindas a Brasília, pois na época era em mãos, ou via correio, ou via consultor para quem tinha dinheiro para pagar. Então, sempre que eu podia, eu mesma ia lá. E aguardar. Lá se foram 3 anos, até que, no dia 29 de 11 de 2011, o tal esperado registro saiu. Mas ele saiu, gente, num momento assim que o tempo é tão precioso na nossa vida que a gente já não tinha mais dinheiro para continuar. Mas, novamente, um anjo caiu do céu e comprou nosso primeiro lote. Sabendo que iria demorar um tempo, né, para que a gente conseguisse fazer a entrega de todas as etapas, incluindo o processo de esterilização, que é terceirizado, não é dentro da empresa. E ele deu dinheiro na frente e nos deu um prazo de 30 dias para começar. Aí, tendo isso, enfim, conseguimos o tal produto com a rotulagem devida, com a descrição necessária da Anvisa, também não é coisa da nossa cabeça, tem padrão, tem regras e é assim que tem que ser. Então, todo produto médico, inclusive as tintas, que são consideradas como correlatos, elas devem possuir uma rotulagem que devem ter os seguintes dizeres: o registro da Anvisa, o número lá e a classe, os dados do fabricante, os dados do responsável técnico, e algo que é muito importante, né? Fabricação, validade após aberto, número de lote e modelo comercial. Hoje, os produtos da Ironworks têm em torno de validade de 5 anos fechado, tá? Então, a gente conseguiu otimizar também o estoque, não fica com aquele desespero para vender ou faz um lote menor, né? E com o frasco aberto, ele tem em média de 180 dias, ok? E a luta continua. Porque, conforme a nossa colega também falou na palestra, você tem que pensar no marketing, você tem que pensar nisso, você tem que pensar naquilo. E até então, conforme eu falei, a empresa era formada por 5 pessoas. Inclusive nós, a gente só ia trocando chapéu. Ah, agora eu sou recepcionista. Ah, agora eu sou o operacional. Ah, agora eu sou o financeiro. E assim ia. E assim ainda é. Porque eu já fiz contratos com agência que não me representam. Não fala a minha linguagem. Então, assim, algumas pessoas falam, ah, mas a Iron não mostra muito. Estamos aqui. Sempre estivemos aqui. A gente gosta de mostrar o nosso trabalho a cada atendimento, a cada olhar, a cada pessoa presente no balcão com a gente. Isso é uma troca que não tem preço. Tem muito, muito valor e aprendizado para nós também, como prestadores de serviço. E sem saber, porque a gente não precisa colocar uma placa, somos o dono. Entendeu? Nós somos igual a vocês, profissionais que querem aprender. Quando eu falei ali da luta, chegou um momento na minha vida que eu fiquei com 2 certezas. Uma delas que eu não iria engravidar, porque eu operei, o polaco estava perigoso. E a outra é que eu teria revalidações, né, das devidas licenças e os impostos para pagar. Nossa, a vida estava muito chata, gente. Aí veio o desespero, machucando o coração. Então, para fazer toda essa parte, nós precisamos ter a AF, conforme dito, a CVS, ela tem uma validade anual, então todo ano a gente tem que renovar. Certificação de responsabilidade técnica, também anual, todo ano. Certificado de boas práticas de fabricação, a cada 2 anos. A cada uma delas que a Iron já vivenciou, estava gestante ou estava em processo puerpério. Então, gente, abala muito o emocional, é muita cobrança, é muita demanda, é muito difícil. Mas é possível, se você faz com seu coração. Bombeiros, 3 anos, também tem que renovar. CETESB, a cada 2 anos. Licença do IBAMA, novidade, mais taxa agora que a gente tem que pagar, essa eu não sabia, ela é trimestral, tá? Programa de gerenciamento de risco,
varia de acordo com a atividade ou a necessidade de. Certificação de limpeza de caixa d'água, desratização, registro na Anvisa, hoje é a cada 10 anos, mas lá como a gente começou em 2011, era a cada 5. Na minha primeira revalidação, eu derrubei meu bebê da cama, porque eu passei a noite estudando revisão, avaliação biológica, entre outras coisas, e eu tinha o prazo, o time para mandar lá para Brasília, não era via computador, né? E se você não cumpre os prazos, você perde. Hoje temos 10 anos. E eu ia pensando já que a minha revalidação dos 10 anos estaria para 2026, porque eu sou virginiana, eu sou muito organizada, viu? Só que aconteceu alguma coisa aí lá na Europa, né? Lá para fora, e aí sobrou aqui para a gente também, porque a gente teve que atualizar a nossa avaliação biológica. Eu já fiz a minha parte, corri ali, agora eu continuo rezando para que eu possa continuar a trabalhar. E nós também temos outros produtos que não são de grau 3, que no caso seriam as agulhas, biqueiras e máquinas. Esses têm cadastro, é um pouco mais fácil para trabalhar. A Ironworks nos últimos tempos foi muito procurada para fazer terceirização de marca, mas nós não caminhamos muito com isso. Primeiramente, eu quero saber para quê, para quem, e ter uma relação como eu tenho com o professor Léo Calheiros, né? A gente tem uma amizade, faz sentido estarmos juntos, desenvolver algo junto. E o dinheiro não está acima de tudo. Fora isso, nós temos uma outra também, que é a Gama, e eu fico muito feliz por ter feito, porque eles têm técnico responsável, eles têm a AF, eles têm tudo que a gente tem. Então, quando vocês pensarem numa marca terceirizada que vocês estão trabalhando, vê se elas seguem de acordo com as normas e legislação. Busca a origem de quem fabrica, né? Não adianta só mudar o rótulo. A ideia é mudar tudo, inclusive o conteúdo. 2020 foi quando a chave mudou. A gente viu um filme de tudo que a gente já viveu, vimos a vida passando pela janela. Todas as dores, todas as conquistas e desafios, e nos sentimos assim distantes daquilo que a gente mais ama, que são vocês. E porque a gente estava tanto no processo, no ciclo de demanda, certificação, isso e aquilo, que a gente não tinha mais o tempo para poder prestar o serviço, que é aquilo que realmente nos move, né? Então nos fez olhar de forma diferente, pensar em nós, porque eu mesma já fui várias vezes chorando para o trabalho. Quando o filho chora e a mãe não vê, tive que fazer muitas vezes isso para dar continuidade naquilo que eu faço. Não é por mim, e sim por nós. Porque por mim, quando eu comecei na parte de processo, eu esqueci um pouco da profissional Carla como tatuadora ou micropigmentadora para poder atender às demandas. E hoje a gente sabe que o mundo mudou e nós também mudamos. E que nós não somos o mercado. Somos pessoas que realmente amam o que faz. Eu acho que só tem mais um pouquinho para vocês entenderem. Essa armadura não é nossa. Na mistura, somos cores. Cada ser é um universo, cada ser é único.
Esse foi uma ressignificação na minha vida. Eu estava bem doente, psicologicamente, doidinha, sem brilho no olhar, aquela vontade de continuar. E aí eu queria pintar, né? Na verdade, eu queria pintar um corredor, que é onde a gente inicia ali. Essas meninas são todas da fábrica. Lá as minas dominam, né? A mulherada presente. E o polaco não deixou. Eu queria pintar o corredor, queria botar borboletas, flores, qualquer coisa, porque eu passava naquele corredor, sei lá, parece que eu estava indo para um manicômio, para o céu, para qualquer lugar, menos para uma fábrica, gente, que trabalha com tinta, que trabalha para pessoas, né? Que realiza desejos e cores, são vidas, são sentimentos, são emoções. Então, esse vídeo me traz uma ressignificação, uma libertação, né? E até mesmo uma proximidade com as nossas meninas, porque umas são tímidas, outras não, então elas são mais participativas, né? Se vocês forem no stand, parte delas também estão lá, né? A gente realmente somos uma família, né? E não é clichê, viu, gente? Elas têm micropigmentação, elas sabem que elas fazem parte do processo e elas se sentem importantes por isso, e eu também. E aí, para finalizar, que está aqui ficando vermelho, gente, só tem mais um segundo, um vídeo muito rápido, né? Porque agora nós estamos num novo processo e é o nosso novo. A gente aprendeu um pouco, nos despertamos para aquilo que realmente faz sentido, que é estar com vocês. Mas nós vamos junto, né? Mostrando dela. E quando chegar, falar, ai, surpresa, vocês vão conhecer a fábrica. Tipo isso. Sejam bem-vindas, vamos conhecer o novo. Mas sem esquecer o passado, né, Né? Esse é o nosso novo, nossa nova fábrica, que está em construção desde 2018. Nesse novo espaço, nós estamos começando de novo com todo o processo para poder operar lá, mas a nossa equipe já precisa de um espaço maior para atender, e nesse início a gente vai começar a abrir a fábrica para vocês. E, inclusive, nós estamos lançando o Centro de Treinamento IWB, a arte de aprender. Aprender a respirar, aprender a se respeitar, aprender a respeitar o outro, se dedicar, entender que nós somos complemento. Alguém é expert em cosmetologia, o outro em remoção, o outro na criação, o outro na pele, o outro no conceito de um estilo de desenho, né, Marconi? Grafite, realismo, lettering, por aí vai. E se a gente respeitar a especialidade de cada um, a habilidade, a competência, juntos somos muito mais fortes. É isso. Alguma coisa? Se tiver alguma pergunta que vocês queiram falar para a gente aí, fica à vontade. Eu quero participar. Obrigado. Eu quero agradecer o carinho, o acolhimento de vocês. Eu percebi que muitas pessoas se emocionaram. Eu fico feliz de saber que existem humanos, que existem pessoas, né, que nós não somos máquina. Parabéns a vocês também pela presença, pela participação. Obrigado.
Calma aí, gente. Tem muito para vocês de participação. Vida aqui. Pode ficar em pé, amor. Chega. Estou sem palavras de fato para expressar o meu sentimento. Nós também por essa agradecemos o apresentação convite. de vocês, sabe? Foi realmente fantástico. Eu acho que assim, ó, a tua fala das dificuldades iniciais de todo o processo, eu acho que todo mundo aqui tem, não, obviamente, não vai ser a mesma condição, a mesma situação, o mesmo objetivo, mas é tudo muito parecido. Né? Ouvindo vocês falar, assim, entra, não tem como não receber interno isso. E vocês concordam comigo? Porque é o nosso dia a dia, a gente como profissional, acaba que cria uma casca, né? Cria uma imagem, mas o que está lá atrás ninguém vê. E assim, vocês estão de parabéns pela história, o sucesso nessa nova jornada, nessa nova caminhada aí, com um novo escritório, com nova fábrica, nova empresa, nova marca, enfim. Fica aqui o meu desejo do Grupo Estética IN, o sucesso para vocês. Obrigado, Alisson. Obrigada. Agradeço a oportunidade e a inovação, viu, Alisson? Eu acho que... Eu vou me referir ao mercado, porque a gente está falando de negócio, mas a gente está precisando despertar, né? Pensar melhor e não só fazer. Sentir, pensar e agir. Haja com o coração. Quando tocar em outra pessoa, quando tocar em outro humano, seja apenas outro humano. Né? O mercado está aí para todo mundo e quando você faz na integridade, na honestidade, sem querer derrubar ninguém e fazer o seu melhor, esse é o melhor meio. Faça sempre o seu melhor como você pode fazer e não o seu possível. O seu melhor nas condições que você tem. Que nem o Polaco falando das caixinhas, né? Era o melhor que ele podia fazer e não foi isso uma barreira, né? Ele conseguiu enfrentar essa barreira e todas as outras. Essa dica fica para vocês também. Obrigado. Vamos só tirar uma foto com vocês aí?